Olá, pessoal, tudo bem? Essa semana nós vamos trabalhar a parte da função logarítmica lá no capítulo 6, tá bom? Então, para iniciar essa parte, nós temos a definição de função logarítmica. A função logarítmica de base A é definida como f de x é igual a log de x na base A, com A real, positivo e diferente de 1. A função inversa da função logarítmica é a função exponencial, que nós já estudamos ela nas semanas anteriores. O domínio de uma função representa os valores de x, onde a função é definida. No caso da função logarítmica, devemos levar em consideração as funções de existência do logaritmo. Portanto, o logaritmando deve ser positivo e a base também deve ser positiva e diferente de 1. Aqui eu tenho um exemplo para vocês. Determine o domínio da função f de x é igual a log de x mais 3 na base 2. Então, a solução, para encontrar o domínio, devemos considerar que x mais 3 tem que ser maior que zero pela condição de existência do logaritmo. Resolvendo essa inequação, nós temos x mais 3 maior que zero, sendo que o x é maior que menos 3. Assim, o domínio da função pode ser representado por domínio igual a x pertencente aos reais, tal que o x é maior que menos 3. Então, essa é a condição de existência. Aqui é o gráfico da função logarítmica. De uma forma geral, o gráfico da função log de x na base A está localizado no primeiro e quarto quadrante, pois a função só é definida para x maior que zero. Além disso, a curva da função logarítmica não toca o eixo y e corta o eixo x no ponto de abscissas igual a 1, pois o log de 1 na base A é igual a zero para qualquer valor de A. Para A maior que 1, nós temos a função crescente, e quando A está entre 0 e 1, nós temos a função decrescente. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de função crescente, quando A é maior que 1, e um exemplo de função decrescente, quando A está entre 0 e 1. Vocês viram que dos dois jeitos da curva não toca o eixo y. O exemplo, f de x é igual a log de x na base 2. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é uma tabela com alguns valores para x, tá? Então, eu coloquei os valores para x sendo 1/4, 1/2, 1, 2 e 4, pois esses valores são exemplos de potência, né? Substituindo esses valores no lugar do x e calculando o log deles, por exemplo, log de 1/4 na base 2, nós temos a resposta menos 2. Se eu colocar o log de 1/2 na base 2, nós temos a resposta menos 1. Se eu botar o log de 1 na base 2, a resposta é 0. E assim por diante. Depois que nós encontrarmos o valor do x, né, e o valor do y, a gente pode colocar isso no gráfico. A gente vai ver que a função é crescente, né, e ela não toca o eixo y, né, e ela consegue fazer aquela curva passando pelo ponto 1. E aí nós temos também o domínio. O domínio, que são os valores para x, eles são todos os reais positivos, exceto o zero, por isso que tem aquele asterisco ali, e a imagem seriam os valores para y, que seriam todos os reais. Agora um exemplo em que a base está entre 0 e 1. Então, eu tenho log de x na base 1/2. Valores para x. Como a base é 1/2, eu continuo com os mesmos valores de potência, 1/4, 1/2, 1, 2 e 4, que são os menores valores. Substituindo esses valores no x, por exemplo, log de 1/4 na base 1/2, eu vou ter 2. E assim por diante. Depois eu vou ter a resposta 1, 0, menos 1 e menos 2. Colocando isso no gráfico, vocês já podem ver que ela é uma função decrescente, né? Não encosta no eixo y, chega muito próximo
e é uma função decrescente passando pelo ponto 1 do x. O domínio, novamente, todos os reais positivos menos o zero, e a imagem, todos os reais. Domínio, valores para x, imagem, valores para y. Agora, vocês têm que ter um pouquinho de atenção para as atividades avaliativas que serão pedidas, tá? Então, a primeira seria o nosso TM2, que é o trabalho de matemática, tá? Sobre logaritmo. Vocês têm que entregar até o dia 3/7, ok? Vale 5 pontos, tá? Então, até sexta-feira, enviar para o e-mail da profpatriciapinho@hotmail.com. E a outra atividade avaliativa, o síntese, livro Síntese Matemática, capítulo 6. Vocês vão entregar até o dia 24/7, ok? Não esquecendo que o capítulo 5 do síntese, para quem não entregou ainda, é até o dia 30/6, tá? Então, essas duas são as atividades avaliativas para essa semana, ok? Cuidem a data de entrega, tá bom? Um abraço, pessoal, e até a próxima aula.